E se eu te contasse antes dos playoffs começarem que mais de 9 superestrelas iriam se machucar, incluindo elas LeBron James? Se eu te contasse também que o super trio de Brooklyn não ia chegar até as finais, que Giannis Antetokounmpo iria quebrar essa barreira e chegar finalmente às finais de Conferência do Leste? Se eu te contasse que o primeiro colocado, Philadelphia 76ers, iria cair num jogo 7 para o Atlanta Hawks, depois de estar ganhando de mais de 25 pontos em alguns jogos na série? Se eu te contasse que do outro lado, no Oeste, Chris Paul está mais perto do que nunca de uma final de NBA. E também que o Clippers passou o primeiro colocado do Oeste, o Utah Jazz, com um jogo maravilhoso de Paul George, com o Kawhi Leonard sentado no banco. Se eu te contasse todas essas coisas antes de começar os playoffs, provavelmente você não acreditaria e você não faria essa aposta, só um maluco faria. Mas é isso que está acontecendo. E é sobre isso que é o episódio do Pads e Regatas de hoje. A gente fala sobre tudo o que aconteceu, sobre a revisão do jogo dos Sixers e esse grande fracasso. Nosso Otávio Ribeiro está em um luto tremendo, ou também pudera. É uma franquia que não chegava nesse ponto há muito tempo e que precisa passar essa barreira. Então a gente discute sobre isso e muito mais no episódio de hoje do Pads e Regatas Podcast. Fica com a gente, bota o fone de ouvido, aumenta o som, tá começando mais um episódio. Antes da gente ir pro episódio, vou deixar aquele pedido para você. Aproveita que você está me ouvindo, já se inscreve no nosso canal, onde quer que você ouça seus podcasts. E aí, quando tiver o nosso próximo episódio, ele já vai estar pronto para você, é só apertar o play. Comenta também com a gente o que você está achando. Você pode encontrar a gente no @Pads e Regatas no YouTube, Instagram, Twitter e Facebook. E também no nosso e-mail, padsregatas@gmail.com. Agora vamos embora para mais um episódio. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pads e Regatas Podcast. Eu sou o Flávio Merencio. Eu sou Otávio Ribeiro. E ele é o Otávio Ribeiro. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio recheado. Hoje é um dia em que o Pads e Regatas está sofrendo. Metade do Pads e Regatas está de luto. Com a eliminação do nosso querido Philadelphia Sixers, cujo torcedor Otávio Ribeiro é um aficionado. E tenho certeza no jogo 7, a eliminação dos Sixers pelo Hawks, no jogo 7 em casa, como primeira seed, com certeza doeu, e a gente vai cobrir tudo isso hoje. Então, para introduzir esse assunto, meu querido Otávio, eu queria saber o seguinte, e eu vou jogar para você, e eu quero que você leve para qual comentário você quiser. Eu quero saber o seguinte, é a pergunta mais importante que está na boca de todo mundo. Ai, meu Deus, que eu tô nervoso. O processo acabou ontem. Ai, Flávio, sério que você conversou com... De cara? Na cara não! Na cara não, patrão! Porra! Flávio, pelo amor de Deus, primeiro vamos falar aqui do oportunismo, né, bicho? Porque pela madrugada, primeiro de tudo, quem fala que o processo acabou são as mesmas pessoas que já tinham falado no final da temporada passada com a varrida pro Boston Celtics que o processo tinha acabado. Então decidam-se. Ou vocês matam o processo no ano, ou vocês ressuscitam ele para matar no seguinte. Não faz sentido algum isso. Não, o processo não acabou. Sim, o processo continua dando certo, mesmo a gente não tendo chegado ainda nas finais de conferência. Flávio, é importante demais a gente posicionar aqui o nosso ouvinte nos últimos 38 anos de Philadelphia 76ers. A gente tem um título, a gente tem uma final do leste, a gente tem... É surreal. A única vez nos últimos 15 anos que o Sixers chegou numa semifinal de conferência foi por uma mistura de azar do Bulls na lesão do Derrick Rose com sorte. E a gente só conseguiu levar aquela série contra o Boston Celtics em 2012 a 7 jogos por fatores que nenhum ateu consegue explicar. E a diferença crucial de, mas espera aí, os caras chegaram nas semifinais do leste, o mesmo melhor resultado que o Sixers pós-process conseguiu. Olha a diferença das circunstâncias, Fábio. Olha a diferença das circunstâncias de uma franquia que não tem absolutamente nada, uma franquia que não consegue free agents algum, uma franquia que teve o melhor free agent nos últimos 10 anos no quê? No Elton Brand? No nosso general manager?
Cara, é inacreditável chegar em 2021 tendo que ver esse tipo de discussão. É inacreditável. Primeiro, o processo não durou 10 anos. Vamos esclarecer isso aqui. Não, o Sixers não perdeu por 6 anos seguidos. Não foi isso. Na realidade, se você for levar ao pé da letra, sim, o Sixers está perdendo aí desde 2006. A gente tá ali no marasmo, a gente tá ali na campanha dos 50%, mas derrota mesmo, ai meu Deus do céu, Process Sam Hinkie destruindo a franquia, mudando os rumos do basquete. Não foram 6 anos. 2013, em maio, o cara chega. 2016, abril de 2016, o cara sai. 2013, 2014, 2015 já são os primeiros anos tenebrosos. 2016 já tem Joel Embiid. Já tem o primeiro sopro de esperança. 2017 já temos playoffs. Tá, mas espera aí, para contextualizar o nosso querido ouvinte aqui sobre o que é o processo que o Tavinho acabou de definir, foi a... Vou colocar dessa forma. O processo é o projeto de Sam Hinkie, tá? Para que intencionalmente o Sixers fosse ruim por algumas temporadas, para que pudesse maximizar o número de picks que a franquia iria ter em sua condição. Maximizando o número de picks, selecionava a maior probabilidade de selecionar as próximas futuras estrelas da liga, e a esperança é que se conseguissem jogadores de nível de superestrela e de que pudessem ser competitivos. Após, digamos, né, isso é importante dizer, após muitos anos sem campeonato e após muitos anos sem times competitivos ou medíocres, né, que pega aqui, bota um band-aid aqui, traz um veterano que Orlando já tava... Magic. Vamos dar nome às boas. Tipo, 10 anos de Orlando Magic, a gente tinha isso dentro do Sixers, desde a saída do Iverson ali e tal. Mas, então, isso é o processo. Só que do ponto de vista objetivo, se você achar que na minha visão, se você achar que o processo ele só termina com o campeonato, só termina com o anel, cara, então, todo ano, pelo menos, a maioria dos times vão ficar, né, chupando o dedo. Só tem um anel que você ganha por ano. Sacou? Então, 29 franquias vão chorar. O objetivo não era ser campeão. Obviamente, o objetivo final é ser campeão. Mas o objetivo era montar um time e atrair o talento, se colocar em posição para atrair talento do nível de Joel Embiid e do nível de Ben Simmons. Sim, estamos chateados com Ben Simmons no dia de hoje. Estamos. Mas nesse sentido, de forma objetiva, o processo foi feito e, na minha visão, há argumento para dizer até que não há necessidade mais de se chamar de processo. Porque senão ele vai durar 25 anos até o time ganhar alguma coisa, precisa ganhar o título da NBA para terminar o processo, entendeu? Então, assim, ou o processo, você coloca o processo nas costas do Embiid e chama ele de processo, porque ele gosta de ser chamado de processo, ou então... Porque, por que eu usei a palavra projeto? Porque um projeto ele tem início, meio e fim. Se o objetivo era conseguir jogadores do nível de Embiid, o cara tá aí. O cara é MVP candidate. Então, né, eu queria deixar isso, mas queria contextualizar um pouco do que era o process pro nosso ouvinte, principalmente o nosso ouvinte um pouco mais novo. Agora vamos para a parte da estratégia, né? Então, agora falando do Sixers de agora, a gente tem... Eu quero explorar o jogo um pouco antes da gente falar de futuro, tá, Tavinho? Então, vamos falar do jogo. Eu quero saber da série e sobre o jogo de ontem especificamente. O que você viu e o que mais chamou a atenção? Quais foram os pontos que mais chamaram a atenção? Ai, Flávio. Atenção, gatilho agora a seguir para os torcedores do Sixers. O que mais me chama a atenção, Flávio, é o fato do time não ter uma offense. Isso me chama mais atenção, até mais mesmo do que Ben Simmons. Não tem como. O passe, a jogada hoje conhecida nos botecos da Filadélfia como o passe, o momento de maior covardia do basquete nos últimos, o quê? Quantos anos a gente não viu uma jogada tão covarde assim? Fazia tempo. Eu não achava. Eu não sei se eu diria que é a jogada mais covarde da história, mas ali ele entregou que ele tava com medo. E fazia tempo que eu não via esse tipo de medo assim aberto para todo mundo. Ali dava para suspeitar que o Hawks ia ganhar, cara.
O pior é que ali, Flávio, eu acho que assim, eu acho que é só a materialização final, sabe? Tipo, porque o jogo inteiro você tá vendo que ele não tá nem. O medo era tão grande que eu senti o cheiro da Tijuca, Rio de Janeiro, sabe? Então, assim. Ai, cara, é surreal ver um cara de 2 metros e 10, 240 libras que não consegue bater pra dentro. Um cara que tem um jogo de transição bom e ainda na transição ele tá preferindo só distribuir a bola, deixar a bola com alguém. E, cara, Flávio, ai. Bem, eu acho que nessa hora faz sentido trazer esse stat pra você, que é o stat que tá rodando na internet. O Ben Simmons, no quarto período do jogo, nos últimos 4 jogos da série contra o Hawks, não tentou nenhum arremesso. Mas é importante que todo final de jogo ele falava que you gotta stay aggressive. I know this. É isso, você tem que continuar sendo agressivo e tudo mais. Na série contra o Hawks, tá? Ele tentou 3 arremessos nos quartos, nos 4 períodos. 100% então, de eficiência. Isso é total... É 100% de eficiência, cara. Mas é total omissão na hora que o sapato aperta. Então, esse tipo de cara que tem um contrato máximo, é importante dizer também, e que em algum momento havia uma dúvida sobre de quem era o time, apesar de para os fãs da Filadélfia isso já ter ficado claro quando o Embiid começou a jogar bem. Cara, esse é o tipo de coisa que não pode passar em branco. O Ben Simmons, desse jeito, ele não pode ser pago o que ele ganha, e 2, ele não pode ser nem segundo melhor jogador em um time que tem aspiração para as finais. Ele não pode ser um armador. Deus, não! Não adianta mais. Não adianta. Parem com isso. Parem com esse delírio coletivo. Ai, meu Deus, que dor admitir, cara. Flávio, é muito difícil, porque quando você compra uma ideia, é difícil de eu comprar uma ideia como eu comprei, assim, sabe? A ideia do Sixers, a ideia das 2 estrelas do Sixers coexistirem de uma maneira harmônica, né, vamos dizer assim. Mas é inacreditável, Flávio. É inacreditável ver. O que me chama a atenção também é do momento 1, desde o jogo 6, que o time realmente sentiu. O time realmente sentiu o momento. O time realmente... É inacreditável pensar que o Tyrese Maxey salvou o Sixers no jogo 6 porque ele só jogou sem medo. E ele não jogou sem medo porque ele é extremamente, meu Deus, valoroso, extremamente... um jogo inacreditável por parte do Tyrese Maxey. Ele só jogou loose. Só isso. Ele jogou como um calouro. Foi só isso. Ele jogou como um calouro. Um calouro que não conhece outra maneira de jogar que não seja o restante do time do Sixers. Amedrontado. E, cara, Flávio, se a gente tem no Ben Simmons esse problema tenebroso, né, da falta de arremesso, do medo de infiltrar, do medo de sofrer uma falta, o que a gente pode dizer de Doc Rivers? O que a gente pode dizer de um time que literalmente não foi com um plano ofensivo? Você tinha o two-man game ali com o Seth Curry e só. Não existe ataque de meia quadra no Philadelphia 76ers. E não, esse é um bom ponto. Não existe. Esse é um bom ponto. Porque, cara, o Sixers, para quem acompanha basquete, não tem fluxo nenhum, não tem fluidez nenhuma no ataque do Sixers. É literalmente o que você falou, two-man game, que são 2 jogadores trocando a bola ali, pick and roll, passa para você passa para mim, pick and roll, passa para você passa para mim. E o Seth Curry, se eu não me engano, ganha algo entre 7 a 11 milhões, tá? Exato. Então é papo de... Isso é o equivalente aí a uns 4 Ben Simmons, 4 Seth Currys, né? Um Ben Simmons é igual a 4 Seth Currys. Seria algo parecido com isso. Então, cara, o Seth Curry, inclusive, jogou tudo que tinha e tudo que não tinha. 60% de aproveitamento de quadra na série. O cara jogou bem demais. O Seth Curry, que é irmão daquele cara, que não sei se vocês conhecem, aquele cara que joga lá no Golden State Warriors, o Steph Curry. Né? Ou o Curry menos famoso, vamos dizer assim. Né? No caso, você tá falando do Steph, né? Isso, o menos famoso. Isso, o menos famoso. Isso, Steph Warden Curry. É o menos famoso. Então, esse cara
o time, na verdade, não tem identidade. Mas eu acho que o que mais me trouxe a realização desse time, para mim, e o que mais me chamou a atenção foi o aspecto mental. Ali, a hora que o Ben Simmons, né, naquele passe, e também a falta de força mental e de força de vontade para falar assim, não, você não vai retornar de um jogo onde eu já te matei por 25 pontos, eu já ganhei esse jogo, não tem um maluco para botar a bola debaixo do braço e falar assim, não, vamos cortar a liderança deles, vamos cortar o comeback deles. Cara, isso é falta de um líder. E aí, é importante dizer que o Doc Rivers foi trazido para ser esta pessoa, para poder trazer e falar assim, não, beleza, Embiid, a bola tem que ser sua, Simmons, a bola tem que ser sua. E botar você na parede e falar assim, olha só, e aí agora? Essa é a nossa hora. E ele não fez. E também o currículo do Doc Rivers, ele tá chegando num ponto onde as falhas estão ficando cada vez mais épicas. Né? E isso também não é falado porque ele ganhou o Big Three com o Big Three lá de Boston. Vivendo há 13 anos disso. Há 13 anos, e vai continuar vivendo, ele vai continuar sendo respeitado porque é um time icônico. Agora, 2 outros pontos, cara, que eu queria trazer é a parceria de Ben Simmons e Joel Embiid, ela não é uma boa para o estilo de jogo de nenhum dos dois. O Joel Embiid é a estrela do time, é o cara mais talentoso e ele dá voltas em termos de talento puro de basquete em volta de Ben Simmons. 2, importante, aí um shout-out aí pro meu amigo Filé e pro meu amigo João Vitor, que eles batem isso muito na minha cabeça porque eu sou um cara que gosta do estilo de jogo do Ben Simmons, gostava do estilo de jogo do Ben Simmons vindo da universidade, tá? Então, porque o cara é muito atlético, e aí eu defini dessa forma. O cara, se você fosse colocar ele no NBA 2K, o cara seria A mais em passe, A mais em capacidade atlética, A mais em visão de jogo. Todo o resto do cara é F. Como que você, no jogo de hoje, onde a gente tem o perímetro, como que você pode ser F em lance livre e F em chute? No sentido de você não arremessar. Chega um ponto em que a culpa é sua. Chega um ponto em que você não se importa. As pessoas, os times estão te defendendo do garrafão, porque eles sabem que você não é uma ameaça nem no mid-range, nem ali na metade, ali aqueles jump shots que valem 2 pontos e não 3. Então, se você não está treinando lance livre o suficiente, e se você não está treinando arremesso suficiente, isso é em você, a culpa é sua. Então, hoje, o dia de hoje, que eu acho que deveria ter chegado muito mais cedo, ele já vem sendo construído há muito tempo. Então, apesar de eu achar que a parceria Ben Simmons e Embiid é uma das piores da história, tanto porque eles não se dão, porque um quer ser o alfa e o outro não, e o outro também, né? Mas, na verdade, talvez nenhum deles seja, isso é um outro ponto para outra história. Mas eu acho também que a compatibilidade deles não é boa, sacou? A compatibilidade do jogo deles não é boa. Ben Simmons precisa ser utilizado da forma correta para ele ser efetivo na NBA, precisa aprender a chutar, que é uma outra coisa, pelo menos lance livre. E o Embiid precisa de um armador tipo Chris Paul, o que é muito difícil de achar, que é um cara que vai colocar ele nas posições que ele precisa para chegar em superpoder. Que hoje em dia, né, a temporada dele, né, 30 pontos por jogo, 12 rebotes, é quase superpoder, mas imagina se ele tivesse um cara igual o Chris Paul para colocar ele nas posições que ele queria o tempo todo. Então, é isso. O que você acha? Eu vou te ser sincero, tá, Fábio? Eu não diria nem um Chris Paul da vida, tá? Eu acho que a situação é mais simples do que a gente imagina. Se a gente estivesse falando de um armador minimamente competente, um armador que fizesse o básico, assim, da posição mesmo. Eu tô falando aqui de um Brogdon da vida. O Sixers estava numa final de conferência, meu amigo. Porque é inacreditável, é inconcebível pensar... uma coisa é fato, né? Por mais que o torcedor não goste de admitir, fica visível, né? Como posso dizer? A incompatibilidade quando você vê o Embiid ali no topo do arco e o Ben Simmons ali no dunker spot. E não é agradável para ti, tu sempre fica pensando, caramba, por que o Embiid está tão afastado da cesta? Pô, mas por que o Embiid precisou desenvolver, precisou masterizar o jogo dele de face-up para esconder uma deficiência do Ben Simmons? E isso aí é incrível. A longo prazo isso acho que vai ser bom, tá? A longo prazo isso vai ser bom pro Embiid, porque o Embiid
Pô, ele desabilitou todas as falhas que ele poderia ter no jogo dele, sacou? Sem sombra de dúvida. Só que, por um outro lado, você parar pra pensar aqui, há quantos anos você não vê um pick and roll sendo executado na Filadélfia? E o que eu acho Isso é bizarro. inacreditável, Flávio, é que... E aí eu vou voltar pro Doc. Eu vou voltar pro Doc aqui, Flávio. Porque o incrível pra mim é pensar que, mas peraí, não tem como você fazer um pick and roll com o Ben Simmons. Tudo bem, quando o Ben Simmons não tá em quadra. Qual é a justificativa pra você continuar com a mesma offense porca? Qual é o objetivo de você entrar com uma all-bench lineup, com Tobias Harris sendo o teu único cara do time titular, e ele ficar batendo bola ali, tentando partir para dentro, tentando postar alguém, não conseguindo, kick out para alguém fora do arco, e aí? Vamos ver. Quem tiver com a bola na mão mais próximo do cronômetro zerar vai estourar essa pipoca. Flávio. Cara, do ponto de vista de supporting cast, né, falando da galera que são os reservas ali, a galera que tá no time pra compor o elenco, cara, o Sixers, pra mim, cara, se não for o primeiro time da liga, é o segundo, mas pra mim é o primeiro. Então a janela, e esse é o meu terceiro ponto que eu queria trazer pra cá, a janela para o título esse ano, cara, não tem LeBron James. O Kawhi tá bichado, do outro lado não tem Nets, não tem Durant, não tem Kyrie, não tem Harden. Você só tem que passar pelo Giannis e do outro lado é Chris Paul, Paul George e meio Kawhi. Se você tiver que passar, a janela era esse ano. Eu concordo pelo resto, mas eu vou te fazer uma pergunta, eu te replico. Qual é a opção ofensiva do Sixers vindo do banco? Cara, eu gosto das opções, tá? Eu gosto de Shake Milton. Pra mim é Shake Milton. Você me justifica então por que Shake Milton não teve no último mês e meio de temporada mais do que 20 minutos? Como é que o cara que começa uma temporada nos primeiros 14 jogos, pontuando em pelo menos 13 deles acima de 10 pontos, a gente teve 7 jogos com 20 ou mais pontos, e o cara só dropa da lineup, da rotação do Sixers, fica esquecido. E é importante ser dito, o Shake só volta a ter esse papel no finalzinho aí da série contra a Atlanta porque ele compra uma saída de graça da prisão para o Sixers naquele jogo 3 com aquela bola de 3. Mas até ali, Flávio, o Shake Milton é mais um dos jogadores que perdeu 100% a confiança. É mais um dos jogadores que parece que está fazendo força para arremessar uma bola de 3. A bola parece grande demais na mão dele. E aí a gente tem que falar aqui do Doc justamente por isso, porque por mais que o Ben Simmons tenha um problema com arremesso, Flávio, nada justifica você ter uma queda em 50% do teu percentual. Nada. Por pior que fosse, 61% de arremesso na linha de lance livre é pouco, é baixo, é inaceitável para um armador, mas nada justifica você cair de 61 para 32. Lembrando que foi o Doc que falou lá no comecinho da temporada que ele sentia que o regime atual conseguiria aproveitar mais o Ben Simmons do que o anterior. E é o mesmo Doc que fala, depois joga o regime anterior do Brett Brown, né, embaixo do ônibus, quando chega e fala, não, mas espera aí, esse time, ano passado, foi eliminado na primeira rodada dos playoffs sendo varrido. Não vamos ser negativos. Isso é um comentário de uma pessoa que está querendo só manter o emprego dele. Porque a real é, o cara está desconsiderando que do elenco que ele tem hoje, do starting five dele, 4 jogadores não estavam. Ben Simmons estava lesionado, Seth não estava, Danny Green não estava. Cara, pra mim isso começa e termina com o Doc, tá? Tudo isso, porque a construção da confiança dos jogadores ao longo da temporada é feita com esse cara. Mas em termos de valores individuais, você falou uma parada fora do ar, que eu queria trazer pra cá, que é, cara, pra mim é muito claro que em peças individuais o Sixers é melhor. A grande questão é, não jogou como time melhor e o time desmoronou no aspecto mental, que era a força que o Doc Rivers traria. Então, a comparação com o Brett Brown e o Doc Rivers, para a galera que reclamava do Brett, qual a diferença para essa galera agora? O que mudou? Qual foi a revolução que aconteceu? Não era para empoderar esses caras, entendeu? Então, para mim, talvez faça sentido pedir a cabeça do Doc nesse ano ainda. Pra mim faz sentido pedir a cabeça do Doc. Enquanto é tempo, a gente tá... Cara, o que é desesperador, Flávio, é porque a gente não vai ter mais 10 anos de Joel Embiid. A gente não vai ter 8 anos de Joel Embiid. Se a gente tiver 5 anos de Joel Embiid, a gente tem que dar graças a Deus.
obrigado aos céus e correr. E só correr para tentar dar uma chance real para esse cara. Porque tu foi cirúrgico, Flávio. Cara, eu tava. A cada vez que eu vi o Sixers pedir um tempo e não ter nada desenhado, absolutamente nada desenhado, e ver os turnovers, em algum momento você tem também que se responsabilizar pela maneira como seu time tem descuidos com a bola. Alguns daqueles turnovers ridículos no primeiro quarto era pro Doc chamar na chincha e chegar e falar, mano, não, é inadmissível. No jogo 6, Flávio, é surreal ver isso. No jogo 6, o Doc termina o jogo falando pro Joel Embiid que ele já... Eu não tinha te falado que a gente ia ganhar. Ele não pode... Nada é dado na liga. Tudo é conquistado. Quando você fala isso, você cria uma falsa sensação de que, não, fica tranquilo. Como nós somos os melhores aqui, como a gente tem o melhor jogador da série aqui, a gente tá tranquilo. Vai dar tudo certo. E não é assim. A gente vê isso dia após dia. A NBA é um bicho muito esquisito, cara. Todo dia acontece alguma coisa estranhíssima. Essa semana a gente viu os absurdos que não aconteceram. Mas assim, para mim, tudo começa ali e tudo vai terminar ali, porque no final das contas, se você não tem esse cara ainda para chamar os caras de responsabilidade, é o que você falou também fora do ar aqui, você tem o Doc a temporada inteira falando, não me fala do que o Ben Simmons não consegue fazer, vamos focar no que ele faz de bom, vamos focar no que ele faz de positivo. E aí, na última entrevista do ano... Exato. O cara tem o pior jogo da vida dele, vai ser execrado pela mídia, o Doc sabe disso, e o Doc literalmente jogou o Ben Simmons embaixo do ônibus total. Não, eu vou cuidar do meu aqui, e é isso, e vai trabalhar lá o chute. Eu achei ridículo, porque esse não é o discurso desse cara que foi trazido para poder liderar o time. Não, o que ele tem que falar é tudo comigo, a responsabilidade é minha, se vocês tiverem que falar com alguém, fala comigo, essa galera é a minha galera, eu tô com eles até o fim. E um ponto que é tangente, mas que eu acho engraçado, que eu tava falando hoje no grupo, que era o Doc já teve um jogador tipo Ben Simmons, tipo Ben Simmons, chamava-se Rajon Rondo. A diferença é que ele tinha outros tipos de veterano. Mas o Rajon Rondo, naquela época, era um cara que passava muito bem. O cara era um gênio dentro de quadra, em termos de passe, na habilidade de passe. Mas o cara se recusava a chutar. Ele era bom de defesa, assim como o Ben Simmons. E também era difícil de lidar mentalmente como o Ben Simmons. A diferença é que o Rondo, ele é mais teimoso e na hora de vir para o jogo, ele eleva o jogo dele. O Ben Simmons não, o Ben Simmons cai. Mas eu me lembro, cara, como se fosse hoje. Os times se afastavam da linha de 3 para poder, cara, arremessa aí, ousavam o Rajon Rondo a chutar. Então, há formas de se ganhar um campeonato, de se ganhar uma série com essa galera. E dava para ganhar. Os Sixers ontem, inclusive no jogo de ontem, poderiam ter matado o jogo e não mataram. Então esse foi um tema da série. Esse foi um tema constante na série. O Sixers era o melhor time, jogava, não respeitava o Atlanta, e a Atlanta voltava com as bolas de 3, e aí quando você fica quente com as bolas de 3, você acaba sendo passado rapidinho. Então, em alguns momentos, eu não acreditei que o Sixers não iria ganhar essa série, porque estava muito claro. Agora, se me permite, meu querido, quero saber o seguinte, vamos falar de futuro agora. Quais são as peças de xadrez que você, como general manager, moveria para que a gente possa dar continuidade ao trabalho na Filadélfia? Eu tenho algumas ideias. Quer soltar? Quer já soltar as suas aí, enquanto eu sofro aqui mais um pouquinho? Eu quero saber o seguinte, para mim, Ben Simmons precisa sair da franquia, tá? Sendo Doc Rivers ou não, a Filadélfia nunca vai deixar de esquecer esse lance da enterrada, que é um lance que para mim é só um sintoma, tá? De algo bem maior, mas pode falar. Não, e inclusive, aproveitando o lance em si, né, o passe, para todo mundo que fala, mas peraí, o Embiid também tá calling Ben Simmons out. Mano, para pensar aqui comigo. Você tá jogando com um menisco fudido. Você tá pulando em todas as bolas. Você tá arremessando até o que você não deveria arremessar. Você vê um camarada passar 2 pontos livres assim, pela possibilidade de arremessar 2 lances livres com o Matisse Thybulle.
é mais que justificável, velho. E eu acho que o Jojo tá mais tempo ali. O Jojo tá sofrendo aquilo ali há mais tempo. É esperado. É realmente esperado. Não tem essa de, ele é teammate. Não, amigo. Uma hora, se ninguém chama a tua atenção, se ninguém puxa a tua orelha, alguém tem que puxar. Mas pra mim tu tá certo, cara. Aquele ali é o jogada final do Ben Simmons ali, pra mim. Era certeza que ele não volta para um próximo ano, independente de quem seja o técnico. Vai ser o pôster, né? Vai ser o pôster do Ben Simmons da carreira do Ben Simmons. Tomara que isso motive ele a melhorar e não leve ele a uma espiral mental pior, né? Outra. Como o Markel Fultz. Mas ali, para mim, é um sintoma de algo muito mais grave. Porque é o que você falou, uma hora, pinga, uma hora o balde transborda. Do ponto de vista daquela relação de Ben Simmons com o Joel Embiid, eu acho que o Philadelphia errou em não ter mexido antes, porque não é segredo para ninguém, não é segredo mais para ninguém que está na franquia, de que os dois não se bicam, de que os dois não têm uma boa relação, vamos dizer assim, para não falar, para esfregar no mesmo, porque já teve muita água que correu por baixo dessa ponte aí, mas não é mais rumor. Isso acontece. E se você é o Joel Embiid e você vê o cara, né? Você é o cara e você vê o Ben Simmons num jogo onde eu precisava de você era para ser o meu Robin aqui, apesar de você também se achar Batman, e você não veio, você não tinha garrafa para vender, como eu costumo falar. Então, para falar sobre time, cara, Tobias Harris, Seth Curry, Tyrese Maxey, George Hill, Matisse Thybulle, que é All NBA Defensive Team, Shake Milton e ainda tinha o Danny Green que estava machucado. Cara, a presença, o misto de talento entre capacidade atlética, capacidade defensiva e o tipo de sistema de apoio que o Ben Simmons e o Joel Embiid tinham para esse time, não existe argumento que me convença de que esse não era o melhor time e que não dava para ganhar a NBA com esse time. A diferença é que vocês têm que tomar responsabilidade e falar: a gente não tinha o mental para poder vencer. E é simples assim, e a gente já tá indo aí para 2, 3 séries onde você chega na hora e vem outra pessoa que tem uma cabeça mais estruturada e ganha o jogo. Essa série era de vocês, e vocês deixaram isso sair. Pro futuro, para mim, eu acho que o Ben Simmons vai ser trocado. A questão agora é que você não troca um ativo, no princípio da economia, você não troca esse ativo quando o ativo tá totalmente desvalorizado. Quando ele tá no auge do declínio. Só para trazer para vocês, Ben Simmons por James Harden era uma realidade no início dessa temporada. Ben Simmons mais coisas pelo James Harden? Sim. A discussão não rolou, não andou para frente por causa disso. Será que o Daryl Morey não faria essa troca hoje pelo James Harden? Apesar de eu não saber o fit e eu ter as minhas gestões com o James Harden. Mas talvez um CJ McCollum, talvez. Porque eu acho que você vai ter que trazer um cara que é B, né? Um cara que é o número 2. Você não consegue trazer o número 1 pelo Ben Simmons. E eu acho melhor você trocar correndo. Porque se você não trocar agora, você perde o timing e é capaz de você ficar com um albatroz aí, um cara desvalorizado e talvez que entre num declínio mental aí. A gente não sabe como é que o Ben Simmons vai ficar. Mas eu ainda acho que há salvação para a carreira de Ben Simmons. Acho só que ele precisa ir para um time que saiba utilizá-lo. E Doc Rivers, que é considerado, né, um dos grandes técnicos aí da minha era, pelo menos, não soube utilizar o Ben Simmons e como disse que iria fazer o ano todo. Cara, eu geralmente não sou a pessoa do apertar o panic button, você sabe. Eu sou também partidário da tese que você não troca um ativo quando ele tá no declínio do valor. Mas, para mim, a gente já perdeu essa janela outras vezes. Eu prefiro acreditar que o Fertitta não quis trocar com o Sixers. O Fertitta queria pedir tudo e mais um pouco. Queria Thybulle, queria Maxey, queria Pix, queria Deus e o mundo, porque uma coisa é fato, a gente também não pode também deixar isso passar. Como é que, por um lado,
o Lakers não quer incluir o Taylor Horton Tucker, mas o Sixers tem que estar disposto a incluir o Thybulle, o Maxey, as picks. E a própria troca, pelo que foi, pelo que recebeu, não foi lá aqueles retornos grandes, né, do Rockets. Então, assim, eu tenho meus questionamentos aí, o que aconteceu de fato ali, mas nunca mais isso vai acontecer. Esse aí, e aí eu vou ser muito sincero contigo, Flávio. Eu vejo alguns amigos falando em, não, pô, ó o que tá acontecendo em Portland. O Dame tá puto. E aí eu fico, vocês não podem estar falando sério. Vocês não podem estar falando sério. Eu não sei se você chegou a ouvir o último cast do Bill Simmons com o Ryan Russillo, Flávio, mas eles estavam comentando, se em algum momento o Blazers oferecer o CJ e o Robert Covington de volta, o Sixers tem que dar graças a Deus, tem que falar, não, eu pago Uber. Sim, pago o avião. Deixa que eu freto o avião, tá ligado? Então, assim, a situação vai ficar bem, bem calamitosa para quem esperava, não, em algum momento tem como a gente oferecer o Simmons mais algum asset pelo Bradley Beal, ou talvez até uma troca para um. Isso não vai acontecer. Bradley Beal ain't walking that door, sabe? A real é essa, sabe? Damian Lillard ain't walking that door. Nenhum cara top 20 da NBA vai entrar por aquela porta numa troca pelo Ben Simmons. Isso é o mais desesperador. Mas eu ainda acho que, assim, Ben Simmons ainda é flipável, ainda é trocável. Sim. O grande problema para mim sempre foi, sempre será, você sabe, a nossa terceira opção, que ganhou o 6º maior contrato da história da NBA quando assinou o Supermax, não, né? O Max na época. Para mim o problema tá ali, tá em Tobias Harris. Ninguém vai querer pagar 40 milhões numa temporada pelo Tobias Harris. A verdade é essa, a tristeza é essa. A gente tá falando aqui, a gente, né, deu o share pro Simmons, a gente deu o share pro Doc, mas a gente precisa também dar o share pro Tobias Harris com uma atuação de 21 pontos mais vazia da história, com 22 arremessos. Siga para mim. Eu só queria dizer que pelo menos Tobias Harris veio para jogar. Isso. Eu não concordo com você com isso. O cara teve open look atrás de open look. O cara errou bandeja atrás de bandeja. O bracinho tava mais curto do que o do Jorge de Sá em propaganda do Sport TV. Mas há uma diferença para mim gigante entre você errar o chute ou escolher não arremessar. Isso para mim é pior, cara. É encolher, sacou? Flávio, independente, você ganha 35 milhões para você acertar. E aí é aquilo. Esse é um bom ponto. Inclusive, mandar aqui um shout-out aqui, já que a gente tá nos shout-outs aqui também, mandar um shout-out para Thiago Vital, nosso ouvinte, que tá falando, mas não tem como esperar o cara ser um Kevin Durant. Eu não quero que o Tobias Harris meta um turnaround 3-point shot com 3 segundos para terminar o jogo. Eu não quero. Eu quero só que ele acerte um standstill jump shot que não tem ninguém perto dele. Onde ele tá com pelo menos 5 pés de distância de qualquer pessoa da quadra. Eu quero que ele acerte uma bandeja. Eu quero que ele consiga completar uma transição. Eu quero que ele consiga acertar uma bola literalmente embaixo da cesta. É só isso. É só isso que eu quero. Na relação de custo-benefício você vai ganhar sempre, porque o cara ganha perto das pessoas, dos melhores jogadores da liga. Então isso é verdade. Ele é overpaid, e é verdade, mas para mim o problema maior não está ali. Não! Pra mim, ele é parte do problema e ele vai ser enterrado, tá? Flávio, eu quero saber de você qual franquia que troca por Tobias Harris. Lembrando que Orlando Magic já teve, passou. Milwaukee Bucks pré-Giannis teve, passou. Detroit Pistons teve, passou. Ou seja, os bobos do mercado já tiveram com Tobias Harris na mão. Quando eu falo, há quantos anos eu não falo pra ti, eu ia rir tanto quando o Knicks desse o máximo no Tobias. Nem o Knicks deu o máximo no Tobias. Nem o Knicks foi burro o suficiente para fazer uma troca por ele. Então, assim, as franquias bobas no mercado já tiveram Tobias Harris nas mãos e já passaram adiante, meu amigo. Quem hoje faz uma troca? Eu concordo contigo. O problema maior tá, sem dúvida, no Ben Simmons não querer evoluir. Eu fico vendo... Eu sou meio... Como posso dizer?
Você é um torcedor fanático, é isso? Eu Você sou, é um não, fã? eu sou um pouco masoquista porque eu fiquei revendo depois do jogo, e antes também, antes e depois do jogo 7, eu fiquei revendo Ben Simmons na primeira Summer League. Eu fiquei vendo Ben Simmons arremessando mid-range shots nas primeiras Summer League. Antes dele quebrar o pé. E eu não consigo nem dizer para você, em meio à era da desinformação, em meio à era da fake news, se aqueles vídeos são reais, cara. Eu tenho quase certeza que são, porque eu me lembro de ver ao vivo, mas eu não quero. Eu não consigo imaginar um mundo onde aquilo realmente aconteceu de verdade. Mas o problema é, ainda assim, com todos esses efeitos, o contrato máximo dele ainda é trocável. O Tobias nem Concordo. isso. O Tobias nem Eu isso. também. Cara, eu acho que não tem contrato que não é trocável na NBA, tá? Eu acredito nisso, assim, piamente. Não existe. Eu cheguei a achar que o Chris Paul seria, mas o Chris Paul no auge dos seus 36 anos não foi, cara. Nenhum contrato é introcável na NBA. Então, assim, todo contrato é. É melhor falar dessa forma. Mas, se você me permite, meu querido, eu gostaria de abordar o outro lado da história, porque eu acho que faz sentido a gente sair pro outro, da Filadélfia e para o outro lado da quadra, para a gente poder dar o mérito a quem é o mérito, tá? Que é o Atlanta Hawks. Tá? Eu acho que faz sentido depois da gente passar esse tempo no Philadelphia 76ers. E aí houve, né, aqui a nossa terapia da fala, a nossa catarse. Mas eu queria começar parabenizando aí o Atlanta Hawks, mas eu queria muito falar sobre o cara da série para mim, que é o Trae Young, o Ice Trae. Eu queria que vocês vissem, né, e tentassem entender o que é o Trae Young. O Trae Young é um cara que ele é magro, não é atlético, ele não é tem forte. Cabelo também, mas aí não é culpa do cara. Dessas coisas que eu falei também não é culpa do cara. Eu tô com raiva, me deixa. Mas todo mundo, desde pequeno, todo mundo disse que ele não merecia estar na mesma quadra que pessoas mais altas, que pessoas mais fortes, que pessoas mais rápidas. Todo mundo, todo técnico disse isso pra ele. E aí o cara... É verdade. E aí ele se acostumou. O pai dele também é ex-atleta, né? Ele se acostumou a criar uma mentalidade de ele contra o mundo, que muitos atletas acabam desenvolvendo, mas só os mais fortes conseguem manter isso no nível de NBA, porque geralmente a galera, quando chega na NBA, assina o primeiro contrato e dá uma relaxada. O Trae Young não, cara. O Trae Young, ele é o Mamba Mentality, a mentalidade mamba do Kobe personificada. Porque o cara não tem. Ele não tem porquê, por A mais B, ele está dentro daquela quadra e ele é o cara que. Ele falou: beleza, se eu não consigo bater pra cima de você sem que você me bloqueie, eu vou chutar quase do meio da quadra. E aí eu vou ficar muito bom fazendo isso. E aí eu vou chutar uma porcentagem que você não consegue mais me ignorar. E aí, quando você sai da linha dos 3 para vir me marcar aqui, eu acho os caras. Então eu vou ser muito bom passando, eu vou ser muito bom chutando de longe, eu vou ser muito bom achando que eu sou o melhor jogador da quadra e que eu tenho 2,50 m quando eu tenho a altura de qualquer um desses contadores. Que a gente, só para trazer o contador de novo aqui, um abraço para o nosso ouvinte. Um abraço, de qualquer contador aí, a altura de qualquer contador que é um pouquinho mais alto do que a média. Então, esse cara, e por último, ele achou o macete da arbitragem. Então ele sabe que se ele estiver correndo e você estiver nas costas dele, a hora que ele parar, ele vai parar fingindo que ele vai arremessar, ele vai conseguir uma falta. Então ele é estilo de jogo do James Harden, com a mira de sei lá, 80%, 90% de Steph Curry, porque é abaixo, Steph Curry é quase Deus, e só que o cara, quase. se você olha, é verdade. Quase é o Steph. Se você olha pro Trae Young, você não diz que ele é um jogador de basquete. É o cara que não parece um jogador de basquete. Só que a mentalidade dele era a mentalidade de uma superestrela da década dos anos 90, dos anos 80, que o cara queria te destruir todo o jogo. E esse cara
é uma das paradas mais maneiras e que me deixa mais animado de assistir um tipo de jogo igual ao do Trae Young. Seus comentários sobre o Hawks. Cara, que belo trabalho aí elogiando o Trae Young, me deixando bem à vontade para poder só falar mal. Mentira, tô brincando. Isso aí é... Cara, ai meu Deus do céu. Eu tô 100%... Acabei de levar um pé na bunda. Ele nem é tão bonito assim. O famoso full pistola. O que ele tem que eu não tenho? Ai, cara, o Trae Young não é nem maneiro, cara, porque vamos ser sinceros, aquela comemoraçãozinha de eu tô sentindo frio, não é maneiro, você quer o quê? Um casaquinho, mas tudo bem. Ele abraça a vilania. Ele abraça a vilania de uma maneira muito badass, muito... de um modo que um cara que não tem nem 1,95 m não deveria ser tão folgado daquele jeito, né, cara? E é importante se dizer que, para além da bola de 3, o floater do Trae Young é money. É muito money. É muito grana fácil. Só um pequeno parênteses, eu acho que também nesses playoffs aí, com a eliminação do Jazz da maneira que foi, né, com o breakdown que teve o time do Quinn Snyder, com o quão exposto foi o Sixers, né, com aquela drop defense, já deu pra gente falar que drop defense, né, tem suas limitações. A quantidade de vezes que o Trae Young sorria chegando ali, bem no dente ali do garrafão, e ele que é onde ele gosta de arremessar. Que é onde ele gosta. E aí o Joel dropava porque tava com medo que tinha o Clint Capela ali com uma ameaça da ponte aérea. Do lobby. E o Trae Young tava ali, tudo bem. Se você ficar aqui no Clint Capela, melhor pra mim. Mais 2 pontinhos lisos pra mim. Que atuação resiliente. Sempre a gente voltando aqui na palavrazinha comum, mas não tem outra palavra. Esse time do Hawks, ele tá se recusando a perder desde que o Nate McMillan entrou, né? É inacreditável. É inacreditável a gente ver que o Hawks saiu na mesma temporada. Isso é absurdo. Na mesma temporada que eles começaram 14-20, na mesma temporada que teve aquela matéria do The Athletic expondo a disfuncionalidade que era o elenco sob o comando de Lloyd Pierce, né? E aí a gente tem matéria do John Collins chamando o Trae Young na xixa, falando que não, cara, tem treta dele sendo exposta na Fox, de que os caras estão de saco cheio da maneira que o Trae Young é controlador. E ainda assim, regroup, os caras se reuniram sobre a tutela do Nate McMillan e ok, a gente vai jogar assim, junto, porque no final das contas o trabalho que foi feito ali pelo Schlenk, né, na off-season foi maravilhoso. Esse time do Hawks tem uma diferença grande aí pro time do Sixers que você falou. Do banco em especial, tem jogadores que conseguem fazer os seus próprios arremessos, conseguem criar os seus próprios arremessos sem a necessidade de você ter uma super jogada estruturada. Quantas vezes a gente não viu nessa série o Hawks explorando justamente, por mais que o Seth Curry estivesse bem ofensivamente, quantas vezes a gente não vê ele sendo explorado na defesa? Quantas vezes a gente não viu o Gallinari sendo deixado em isolation? Então, assim, isso tudo salvou ainda a atuação do Trae Young, que não foi nem um pouco boa no último jogo. Nem um pouco boa. Porém, na hora que mais importava, quando eles... os melhores jogadores da NBA, eu acho que a gente vai concordar aqui, Flavinho, eles sentem o cheiro de sangue. Eles sabem a hora que tem que ir pra kill. Você falou Tubarão, né? Exato. Tu falou do Kobe, cara. Eu não sei nem se tu já tinha dado uma olhada nisso. É a primeira atuação num jogo 7, desde o Kobe Bryant, quando arremessou 4 para 22, que você tem um time que o astro arremessa assim e consegue passar. E aquela bola do Trae Young, do meio da quadra, da logo, para calar o Wells Fargo Center, aquilo ali vai para além do box score. Aquilo ali vai para além do percentual, porque
aquela bola é o que suga a energia, é o que desmoralizante, né? É o que desmoraliza. É aquela bola e é aquela assistência dele pro John Collins. Porque quando o Sixers consegue... Aparentemente as coisas vão se ajeitar pro Sixers. O Sixers chega, rouba uma bola, transição, defesa, ataque, Matisse Thybulle enterra o Wells Fargo Center em erupção e não dá nem 15 segundos. A bola é reposta, o Trae Young já vê ali o John Collins do outro lado, conexão direta, né, outlet pass, e mais uma vez ele suga a vida. Ele tira, né, quando o Hawks mais precisava, eles tinham um closer. E o Kevin Huerter disse isso, né, na coletiva. Inclusive, o Rick Astley aí do Hawks está de parabéns, que atuação fantástica no jogo 7. Tudo que não jogou no jogo 6, jogou no jogo 7. Comprou, inclusive, né? Foi o responsável pela produção ofensiva do Bogdanovic, que estava machucado e não atuou quase em nenhum momento, né? Como é que posso dizer? Seguro do que ele estava fazendo em quadra ali no jogo 7. Mas o Kevin Huerter deixa isso muito claro. Eles estavam bem confiantes. O time do Hawks chegou confiante. Primeiro que, né, a real era, não tinha nada a perder. Chegar ali no jogo 7, na Filadélfia, tendo ganhado já 2 jogos na Filadélfia. Então, assim, para eles ali, se pro Sixers o aro ficou menor, se os caras se retraíram, pro Hawks foi o contrário, e pro Trae Young muito menos. Ali ele sentiu exatamente a necessidade de, ok, eu vou aqui, e não foi um bom arremesso. A gente tem que concordar aqui, não é um bom arremesso, ainda mais numa noite como a que ele tá tendo, mas ele acertou, cara. Ele acertou. Mas a vida dele foi feita de coisas de arremessos que não são bons. O scout dele, eu me lembro do scout dele no draft. Ele faz arremessos que ninguém faz, né? Ele tenta arremessos que ninguém faz, só que ele também acerta numa porcentagem que a maioria não acerta. E eu queria lembrar uma coisa. Gallinari, o time que o Nate McMillan compôs foi bom o suficiente para colocar 5 chutadores de bolas de 3 no final, como a clutch lineup, com aquela galera ali no final. E o Gallinari, a altura do Gallinari, tava marcando o Embiid, que foi o Gallinari estava jogando de center, estava jogando de 5. E foi o Gallinari que foi o cara que matou, né, que botou a espada ali na espinha do Sixers, dando aquele tapinha na bola, naquele spin move, naquela rodada que o Embiid deu no final, que eu não entendi muito bem por que você vai fazer isso numa jogada tão crucial da partida, sendo que você está com um cara mais ágil que você te marcando, né? O Joel Embiid tem um arsenal melhor do que esse. Então, achei que foi meio no piloto automático ali. Deixa eu te perguntar, Flávio. Você falou em Steph Curry, mas eu queria saber de você. Pra ti não lembra, não, um pouco o Steve Nash? E o que eu quero dizer com o Steve Nash aqui é... Trae Young não teve nessa série, não teve também ao longo da temporada os números em arremesso de Steph Curry. Porém, repara só, naquele jogo que ele distribuiu 18 assistências... Era o claro jogo de, ok, eu não tô bem, eu vou criar para os meus companheiros de equipe. A sensação que eu tenho é o Trae Young, ele consegue jogar da maneira que o jogo ali tá dando. As cartas que tem ali na mesa, ele consegue compor ali o flush dele. Você não sente isso, essa vibe Steve Nash, não? Cara, eu tenho muito cuidado, eu vou tentar não me alongar aqui, mas eu tenho muito cuidado em comparar qualquer jogador com o Steve Nash, porque para mim o maior passador de todos os tempos se chama Irving Magic Johnson, tá? E esse cara para mim ele tá em um outro nível, tá? No sentido de ver a Matrix. Mas o Steve Nash ele não tá muito longe, que a diferença eram jogos diferentes, capacidade atlética diferente, tá? Mas o Steve Nash para mim é um segundo ali perto. E a gente tem ótimos passadores e pessoas tipo, que fizeram recordes de assistência, pô, John Stockton tá nessa lista também, mas é que para mim o Steve Nash ele tá bem acima, tá? Então, para mim, eu coloco o Trae Young ali com uma capacidade de jogadores que são o que a gente chama de, pô, os caras são estudiosos do jogo, né? A galera que vê o jogo acontecendo mais lento do que todo mundo. Não chega a ser ver o Matrix igual o Magic Johnson, mas é um cara que vê o que as outras pessoas não veem. Então, o Trae Young, eu coloco ele na mesma categoria em termos de capacidade para o passe de visão de jogo do Rajon Rondo, até do Ben Simmons, porque para mim ele é a mais também, sacou? Eu só acho que ele não usa tanto, mas o Rajon Rondo é um cara que eu gosto da comparação, porque ele é um cara que vê o jogo para todo mundo.
Ele sabe onde você tem que estar, ele canta, ele conhece tanto do jogo que ele canta a jogada que o time vai fazer quando volta do timeout antes do time fazer, entendeu? Então, eu nesse nível de conhecimento do jogo e habilidade de passe, porque as duas coisas têm que andar junto. Então eu não chegaria a Steve Nash, mas eu acho que tá ali perto de Rajon Rondo, que também cansou de fazer jogo de mais de 15 assistências por não chutar, né? Por não querer chutar. Agora, Tavinho, eu queria, dados os créditos e o mérito de Atlanta, eu queria pegar o nosso aviãozinho e descer um pouquinho, na verdade, subir, né? Porque descer na tabela, né? Mas subir geograficamente. Eu queria falar com você sobre Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Depois do jogo 5 do Kevin Durant, que a gente discutiu no nosso último episódio, eu não acreditei, eu achei que a vaca já estava morta, mas eu acreditava que o Bucks conseguiria até ganhar em casa, né? Pelo menos dava para tirar, porque eles estavam ganhando todos os jogos em casa. E depois, na série, no jogo 7, a gente teria o Brooklyn Nets ganhando em 7. Só que o que aconteceu? James Harden estava machucado, não estava 100%, isso é importante dizer. Kevin Durant estava sendo Kevin Durant e Kyrie estava... Lesão de grau 2, né? Mas estava lá, estava jogando. Panturrilha tira a explosão, né? Pra galera que... Exato. E só tem uma maneira de você melhorar, que é descansando. Só que o Kyrie também estava fora. Kyrie estava em roupa de torcedor. Então, cara, e aí a gente tinha a falha de Mike Budenholzer pra mim, tá? Em não explorar James Harden no jogo 5, que foi algo que você trouxe. Tá, você trouxe para cá. E na minha visão, e a gente tem do outro lado o Steve Nash, né, que é o técnico de primeiro ano, né, então o técnico calouro. E aí eu quero saber de você. A gente sabe, agora a gente está olhando para trás, né, então hoje é dia 21/6, só para poder datar o episódio novamente. O Milwaukee ganhou o jogo 6, em um jogo muito maneiro, um jogo muito bom, mas o jogo 7 foi melhor ainda, no sentido de ser emocionante. A gente teve uma bola do Durant salvando o Brooklyn Nets e levando pro overtime. E no overtime, o Brooklyn Nets parece que cansou. E talvez Steve Nash tenha sido superado por Mike Budenholzer. Né, e talvez Mike Budenholzer tenha explorado Steve Nash nessa série. Queria saber os seus pensamentos sobre essa série que levou o Bucks a uma final de conferência leste. Finalmente, Giannis conseguiu passar essa barreira. Até o Giannis! Até o Budenholzer! Sério! Flavio, eu guardo até hoje no meu celular um print de 2016. Eu nem sei se são... Acho que são os antigos donos do Bucks falando se lá na Filadélfia os caras gostam de acreditar no processo. Aqui em Milwaukee, we trust the results. O cenário tava aí. Eu tava pronto pro embate process versus results. Ai, Sixers, eu te odeio muito. Mas sobre a série... Então você tá me dizendo que você não é um cara que guarda rancor, é isso? Não, imagina. Nada, né? Print de 2016. Né? Imagina, são só 5 anos. Mas eu ainda vou usar esse print. Eu levo fé que eu ainda vou usar esse print. Esperança. Cara, eu não sei, tá? Não sei te dizer se foi o Budenholzer explorando algo do Nets. Eu acho que a questão toda foi o Nets eventualmente padeceu as lesões, cara. Não tinha como, não tinha condição. Hoje em dia tá mais que provado, né, que uma andorinha só não faz verão. O Kevin Durant fez o jogo da vida no jogo 6, não, no jogo 5. Teve o jogo da vida no jogo 7 e ainda assim foi insuficiente. Só duas coisas aqui para passar aqui, não deixar desapercebido. O Chris Middleton salvou, né, a carreira do Brook Lopes. A real é essa. Porque o Brook Lopes teve um momento J.R. Smith, né? Novamente, esqueceu ali o relógio, né? E estourou ali uma posse de uma maneira bizarra, bizonha demais. Grotesca.
Chris Middleton, ou como eu gosto de chamá-lo, o verdadeiro alfa do time do Milwaukee Bucks. Inclusive um disclaimer a ser feito aqui, que nunca mais cometam o crime de botar Chris Middleton na mesma frase de Tobias Harris. Nunca mais! Nunca mais! Porque no dia que Tobias Harris meter aquela bolinha ali no finalzinho, na prorrogação, meu amigo, pode me vacinar com o que for. Pode me vacinar com o que for. Me dê 3 vacinas no mesmo dia. Porque eu não tô acreditando nisso. Eu não vou estar acreditando nisso. Mas voltando aqui sobre o jogo em si, Flavinho, tem outra coisa aqui que é importante. Eu ainda acho que, por mais que o Nets tenha padecido as lesões, ainda ficou assim, ó. Assim, porque a gente tá gravando, mas tô fazendo um sinalzinho de tão próximo. Ficou a um pisão do Kevin Durant naquela bola de 3 que ele achou que ele tinha a bola de 3 e acabou, né, encostando na linha. Tinha acabado, né, a série, né? Ali teria acabado a série. E eu acho, Flávio, que eu penso pelo menos isso. Não só o Nets chegou mal na prorrogação, como o próprio Bucks. Eu acho que os dois times já estavam ali no auge do cansaço. E eu continuo achando que o Giannis, né, o Giannis não marcar o Kevin Durant na hora mais importante. Você mesmo mandou no nosso grupo uma relação, né, do percentual de arremesso do Kevin Durant, com mínimo de 50 tentativas, né, 50 bolas arremessadas perante cada defensor, inclusive voltando até uns nomes bem bizarros, né, se a gente for dizer aqui de passagem alguns anos para trás. E o Giannis Antetokounmpo é quem tem o melhor resultado, resumindo, o cara abaixo de 40%. Então, assim, até o final, até a hora que o PJ Tucker foi ejetado com a sexta falta, o Giannis não estava no Kevin Durant. Então, para mim, isso aí é uma amostra que o coach Budenholzer continuou fazendo as coisas de coach Budenholzer. A real é aquela bola, o Durant arremessa por cima ali do Jrue Holiday, e ali, na hora que ele arma pro arremesso, quando a bola tá ali saindo da mão dele, eu ainda pensei, sei não, hein? Já era isso daí. Então, assim, para mim, esse time do Bucks sobreviveu. O grande mérito é não ter deixado a peteca cair em momento algum no jogo 7. A real, para mim, foi essa, de ter conseguido continuado ali. Se o Sixers entrou com medo, o Bucks também entrou com medo. Mas o Bucks entrou pelo menos pensando, ok, o que eu posso executar aqui? E eu vou fazer o que eu consigo. O Sixers nem conseguia executar um plano de jogo, né? Mas que jogão, cara. É bom demais ver jogos assim na NBA. E nessas aí, Flávio, eu gostaria de deixar destacado. Eu amo a NBA, eu odeio o Sixers, porque o quão bom é poder assistir um jogo 7 pegado desse jeito, sentir um nervosismo, mesmo não sendo o teu time, né, e você querer, não, eu quero prorrogação, sim, vem, só vem. Que delícia, cara, que jogo 7, que série incrível. Para mim, é claro que o IC nunca vai entrar em quadra, né? Mas foi uma bela... para quem gosta de ficar imaginando, né, o cenário do IC, eu acho que esse time do Nets aí era o clear favorite. Clear favorite real. Era o campeão. Depois que caiu o Lakers, era o campeão. Real. Porque em termos de matchups, pra mim não tinha como. Depois do Bucks, não tinha. Pra mim não dava pra ser batido. Se tivesse todo mundo bem. E eu acho que se tivesse todo mundo bem, eles teriam ganhado até antes a série. Só que o IC não entra em quadra, como você falou, e o Durant pisou na linha, isso é fato, não é teoria da conspiração. Então, Twitter, pelo amor de Deus, né? A bola foi legitimamente uma bola de 2, pisou na linha contra as regras, e é isso aí. E aí depois, se eu não me engano, foram 3 minutos, quase 4 minutos, com 2 pontos só na prorrogação, cara. Os times estavam, cara, sem gás. Ninguém acertava nada. Running on fumes. E o que foi aquele momento fofo de Kevin Durant com Mama Durant, hein? Real MVP. Que momento. E o que foi o momento da Mama Durant xingando o PJ Tucker, instigando ele ali, olhando pra cara dela assim, começou a rir. Muito engraçado. E queria trazer aqui também uma off-take total
que veio do meu amigo, mais um name drop aí para ele, filé com fritas, meu amigo Felipe, ele trouxe que o PJ Tucker, desde o jogo 4, PJ Tucker é um dos jogadores de basquete que é um dos maiores colecionadores de tênis da NBA. E o cara tem umas paradas assim que o tênis da linha do Kobe, que nem o Kobe sabia que estava na mão dele, enfim. O cara tem uma... Para deixar Marcos Mion morrendo de inveja. Mion não é nem nada pra ele. Mion é uma formiguinha. E ele tava usando os tênis do Kevin Durant nos aquecimentos e desde o jogo 4. Então ele tava jogando mental games, ali, jogos mentais com o Kevin Durant, que sabemos que é um jogador que é propenso a jogos mentais. Então imagina PJ Tucker, que é um cara que fala em quadra, com o Kevin Durant marcando o cara ali quase que o jogo todo, porque o Giannis se recusa, ou o Budenholzer, se recusa a colocar esse matchup. Imagina o PJ Tucker o tempo todo. Cara, eu vou ganhar de você, vou te marcar, você não vai fazer essa cesta, eu vou ganhar de você e eu tô calçando seus tênis ainda. O que você acha disso? O que você acha disso? Então, tem esse jogo dentro do jogo ali na nossa take do Durant. E o Durant, mais uma vez, vai para casa mais cedo, junto com o Kyrie e com o Harden. De repente, o Harden leva a sério e para de ir nos strip clubs no meio da temporada e não pede para ser trocado de novo. De repente, ele chega em forma para a temporada. E aí, de repente, não se machuca, talvez. Não sei. Apesar de saber que 9 All-Stars se machucaram, isso é bem complicado, mas acho que isso foi culpa da NBA. Por último, vamos pegar o aviãozinho de novo e vamos para a gente ir para a nossa outra série lá do outro lado. Lá a gente já teve o Clippers passando do Utah Jazz. Então, da outra vez que a gente se falou no nosso último episódio, a gente ainda estava no jogo 6 lá. Paul George, é preciso dar o crédito, Paul George veio para jogar e está substituindo o Kawhi. E o Mike Conley até chegou a voltar no último jogo, mas não conseguiu superar o Clippers. Mas eu queria falar do Suns e Clippers, porque a gente tem ali, como a gente já havia falado, o Chris Paul, que tá fora por Covid, mas, cara, o primeiro jogo de Suns e Clippers, 1-0 pro Suns, perdão, 1-0 pro Suns, e que jogo de Devin Booker, e aí, trazendo mais um ouvinte nosso, o querido Lucas Iderite, vulgo Gaúcho, falou uma parada que me fez pensar hoje. Talvez ele ainda não chegou no teto de desenvolvimento dele. O que é ridículo de se pensar que talvez Devin Booker ainda tenha algo para desenvolver ali dentro. E como a história de comeback player, que pós-temporada de Cameron Payne. Falando de pessoas que jogam sem medo e que energizam o time inteiro, Cameron Payne foi draftado pelo Oklahoma City Thunder, tá? Ele foi reserva do Russell Westbrook, ele era famoso. Ele era parceirinho da dança, ele era famoso por fazer essas dancinhas que os jovens fazem no TikTok hoje em dia. Me senti com 92 anos falando essa frase. Mas ele já fazia isso dentro da quadra, dentro da NBA, e mais nada. Ele não era conhecido como mais nada. O cara foi pra D-League, né? Antes era D-League, depois D-League. O cara saiu da NBA completamente e agora voltou, teve a chance dele como reserva de Chris Paul e agora, começando o jogo, o cara me dá uma atuação dessa. O Cameron Payne, se você não sabe quem ele é, cara, você precisa assistir os jogos do Suns. O cara tá colocando fogo e tá jogando literalmente o general da quadra para poder colocar a bola. Uma hora pro Ayton, uma hora pro Booker. E eu vou deixar para falar de Mikal Bridges daqui a pouco, jogador que podia estar no Sixers, inclusive. Mas eu queria que você falasse de... Faz isso, cara? Shots graça. Hoje, no dia de hoje, assim, né? Hoje no dia ainda, de hoje, cara... Hoje, bicho, eu vou terminar aqui, eu vou tomar um Prozac, bicho. Tomar um Triptopax. É o dia da sofrência hoje, né? Mas assim, eu queria que você... O que você achou da atuação do Devin Booker e o que você tem a dizer dessa série de agora e também pra frente? Que atuação completa, Flávio. Que atuação completa. Primeira coisa sempre vá com os caras de Kentucky.
A real é essa. Por Na isso, dúvida. na dúvida, vá com ala armadores de Kentucky. Não titubeie. Vá seguro e confiante. Esse time do Suns aqui, além do Devin Booker aqui, eu queria dar um shout-out especial pro Monty Williams, porque que trabalho incrível, cara. Que trabalho fenomenal, e também pro Chris Paul, né? Eu não sei se você chegou a ver o pregame, eu consegui pegar ao vivaço mesmo o pregame, o primeiro tempo, eu só fui ver o segundo tempo do jogo, né, pela manhã de hoje. E eu tava rindo muito, os caras falando que o Chris Paul, né, que tá fora porque pegou Covid, vacinou, mas tá com Covid, ficou de fora aí do primeiro jogo, não se sabe quando que volta aí pra série, mas o Chris Paul tava o tempo inteiro no celular dos caras. Isso aí é o mais bacana, bicho, porque ele tava o tempo inteiro querendo saber se os caras estavam assistindo a tape, se os caras estavam com alguma dúvida, se os caras tinham algum questionamento sobre o plano ofensivo do Monty Williams. Isso aí é o teu líder, bicho. Isso daí Eu sou muito fã desse cara. Eu sou muito fã desse cara. Flavinho, essa temporada tá se desenhando pra gente finalmente dar um título pra esse homem, homem. Pela madrugada, Flávio. Que atuação irreparável do Devin Booker. Completo, ele consegue pontuar de absolutamente todos os cantos da quadra. Todos os jogos da quadra. Todos os cantos da quadra. Ele tem o floater, ele tem a bola de 3, ele tem até o step back, que ainda que não seja o step back do Luka, tem um step back fenomenal ali também. O fadeaway dele é um fadeaway mais bonito do jogo hoje. Cara, um fadeaway dele... Você sabe com quem ele aprendeu. É indefensável. Você sabe com quem ele aprendeu. Parece igualzinho do Chris Paul. A real é essa, sabe? Então, assim... E ele é um estudante do Kobe, inclusive. Exato. Inclusive, o único momento bem tigre, assim, que eu, né, tigrice, que sim, pra mim é um momento meio fiasco. Ele querendo, né? Irmão, você já fez o mais pica. Deixa o teu jogo falar por você. Você não precisa falar dos seus mentores depois desse jogo 1. Se mantenha calmo, fica tranquilo e segue, porque, na boa, a atuação irreparável, chamou a responsabilidade, em nenhum momento deixou o jogo escapar do Suns e soube aproveitar muito bem, e é aquilo, né, a influência do Chris Paul, né, soube aproveitar muito bem os pick and rolls com o DeAndre Ayton, que antes de a gente falar de Mikal Bridges, a gente tem que falar que playoff incrível do DeAndre Ayton, checando todas as boxes, a série contra o Lakers, o único cara ali físico embaixo do garrafão para bater ali com Anthony Davis, bater ali com o próprio Andre Drummond, ok, check, vamos, para explorar as deficiências defensivas do Nikola Jokic, check. Que coisa maravilhosa. Eu vou te dizer uma coisa, eu adoro ver um jogo antigo, eu adoro ver um pick and roll, e é bom demais, eu sinto saudade monstra, bicho. E pra mim, o Suns conseguiu sair, né, daqui... O Suns e o Hawks, né, é bem legal que esse ano a gente tá vendo que, apesar de a gente ser sempre bem enfático, né, e falar, não, pô, olha só, o Suns perdeu a chance da vida, né, em draftar o Luka, acabou escolhendo o DeAndre Ayton. Olha só, olha o que o Hawks fez. O Hawks trocou o Luka pro Dallas, né, em troca do Trae Young, e os dois estão aí nas finais de conferência das suas respectivas conferências, e assim... E que draft, né? Que draft recheado. E hoje você consegue entender, e você não tem uma vírgula para falar nem de um lado, nem de outro. Eu vou te dizer que eu tô gostando muito de ver esse time do Suns. É um time extremamente competente, cara. Competente. Isso sem contar... Bem treinado, competente. Todo mundo sabe o seu valor ali, o seu papel ali dentro de quadra. Eu, particularmente, eu era um fã do DeAndre Ayton. Pra galera que não se lembra, enfim, o Luka Doncic não era uma escolha óbvia naquele draft. A escolha mais pronta, ao meu ver, em termos de talento, né, e de traços de uma superestrela, ainda era DeAndre Ayton, mas não era unanimidade, tá? Mas era o que o consenso dos caras ali tinha
dentro da época do Suns, né? E fez sentido o pique na época. Tanto que não foi tão criticado, tá? O pique do DeAndre Ayton. Ao meu ver, o DeAndre Ayton já poderia estar mais desenvolvido pelo talento que eu vi dele no college, tá? Só que para esse time, talvez ele não precise ser o DeAndre Ayton que precisa arremessar, fazer bolas de quadra, né, estender o range dele. Talvez ele precise. Talvez não. É fato que ele tá sendo efetivo. O cara tá chutando 80% de quadra, tá fazendo as bolinhas dele, tá defendendo o melhor pivô do time, tá tomando as porradas, pega o rebote, dá a bola na mão do Chris Paul, dá a bola na mão do Devin Booker, espera o teu momento chegar. Dá a bola na mão do Cameron Payne. Então, assim, ele tá sabendo jogar o jogo dele, mas eu acho que o Suns ele tem vários jogadores assim, e isso é muito maneiro. O Cam Johnson, cara, o topo do jogo do Cam Johnson é fazer outras pessoas serem melhores. Então ele faz tudo que você não quer fazer. Ele arremessa a bola a 43%, 40%, 43%. Ele pega o rebote, o cara é alto o suficiente para marcar os alas pivôs, e ele joga de 3 ou com 4, ou na posição 4. Ele é um cara que vai defender bem, vai fazer tudo que o técnico pede. Só que a diferença é que o Cam Johnson é o pior dos caras que ele tem ali. Porque eles têm o Jay Crowder, que faz tudo isso. Eles têm o Mikal Bridges, que faz tudo isso. O Mikal Bridges, pra mim, cara, o Mikal Bridges, eu acho que as pessoas não entendem o valor e a beleza do jogo que esse cara tem. Ele também é um jogador que chuta uma alta porcentagem de bolas de 3 e ele mata quando ele precisa matar. Parece, inclusive, que quando o time precisa de uma bola de 3, o Mikal Bridges aparece sozinho dentro do canto da quadra, prontinho para matar uma bola de 3. Isso não é por acaso. Seu posicionamento, isso é do cara, né? De poder olhar o jogo e saber como se posicionar. Mas além disso, ele marca o melhor jogador do outro lado e ele sabe o que fazer. Tem uma bola que acho que foi a mais marcante para mim, que ele atraiu, ele estava no canto da quadra pronto com uma bola de 3. 2 jogadores vieram em cima dele, ele passou para o Ayton sozinho poder enterrar. Eu falei assim, caraca, esse jogador é um jogador... A beleza do jogo desse cara é que ele não tem pontos fracos. Ele faz tudo bem. Não, ele não é uma super estrela, mas tudo bem também. A gente precisa ter espaço para esses caras dentro do jogo. E eu gosto desse cara desde a época do college. E eu falava assim, não é possível que ninguém esteja vendo o que esse cara tá fazendo. E ele é um jogador de 14 pontos por jogo, só que ele vai pegar ali 5 a 8 rebotes, vai ter ali 3, 4 assistências, 2 steals e talvez um bloqueio. E o teu time vai ganhar, o teu time vai ser melhor. E ninguém sabe por que o plus-minus desse cara é gigantesco. Então, assim, que jogador é o Mikal Bridges? É um cara que nunca vai ser falado em jogo de mídia e tudo mais, porque ele não é super estrela, mas eu adoro ver o cara jogar. Sou muito fã. Eu vou evitar, Flavinho, por favor, passar pela seara dos 45 minutos que Mikal Bridges foi um Sixers. Então, vamos só deixar isso de lado. Mas uma coisa que eu queria, além de tudo isso que você já destacou, eu penso que o que eu mais gosto, na realidade, do Mikal Bridges é que ele, em nenhum momento, como é que eu posso dizer? Ele se incomoda. E o que eu quero dizer com isso? Ele corta para a cesta todas as posses do Suns. Todas. Às vezes ele corta e ele tá sozinho embaixo da cesta e não passam para ele. E ele não, em nenhum momento ele fala, porra, eu tava aqui livre. Eram 2 pontos certos. Correndo igual um maluco aqui. Exato. E, porra, e ninguém mete... Não, ele sai... ok, na próxima eu vou chegar antes pra ir me notarem. Eu vou fazer de algum jeito me notarem. E é bola após bola. Todas as posses, não tem uma posse que ele desista. E isso, Flávio, pra mim é epítome do jogador que eu quero no meu time. Para mim é um trabalho muito bem feito, como o do Jay Wright em Vila Nova. Você vê que se mantém nesses jogadores da maneira como eles chegam na NBA. Porque você vê as mesmas características do Mikal Bridges, a mesma competência, a mesmo eu sei o meu papel aqui no Jalen Brunson. Você vê a mesma coisa no menino Hart, que eu esqueci agora o primeiro nome, Josh Hart, que agora tá no Pelicans. Você vê isso no Mikal Bridges. Cara,
isso para mim é o que eu quero do meu jogador de basquete. O Mikal Bridges, ele, inclusive, existe essa polêmica, né? Que ele foi um dos primeiros caras em conversas, né, com Kevin O'Connor, do The Ringer. Ele fala que ele não gosta da designação 3&D. Ele gosta de ser chamado de 3D, porque ele consegue defender, ele consegue fazer um drive para a cesta e ele consegue arremessar deep. Então, se você tá falando que ele só faz essas duas coisas, se ele só consegue botar a bola de 3 e defender, você tá errado com relação ao Mikal Bridges. Eu acho que, eventualmente, a gente fica muito preso, né, nessas termologias, a gente fica muito preso a esses rótulos, mas aqui faz jus, tá? Aqui eu tenho que concordar com ele. Se ele não se chateia dentro de quadra com os companheiros nem sempre percebendo que ele tá ali livre para converter ali aquela posse, ele se incomoda lá de fora, eu dou o benefício da dúvida para ele. Que jogador incrível, que peça fenomenal. E como se não bastasse, né? Já que a gente está ainda no ramo da sofrência, eu falei que não ia falar, mas vou falar aqui do Sixers aqui. Imagina só, torcedor do Sixers, se você não tem no lugar do Matisse Thybulle, o Mikal Bridges, que pode não ter a mesma First Team All-NBA Defense, mas você tem um cara que consegue jogar dos dois lados, um cara que não vai comprometer do outro lado. A falta que não faz um jogador desses, hein? Ou ele no lugar do Tobias Harris. Você tem uma outra pessoa no lugar do Tobias Harris. Né? Quer chorar? Já que você trouxe isso, Flávio, eu vou ter que fazer isso. Nesse draft, 2018, Mikal Bridges é draftado pelo Sixers com a 10ª escolha, dá entrevista ao lado da mãe dele, que trabalhava, né, com venda de ingressos na franquia do Philadelphia 76ers. Ele dá uma entrevista e logo em seguida ele é trocado por Zaire Smith e a malfadada escolha do Miami Heat. A malfadada escolha que seria pro draft de 2021. Ah, meu Deus, draft de 2021, vão vir os caras direto do high school. Vai vir um novo LeBron James. O Sixers não pode perder esse asset maravilhoso. Flávio, você sabe o que liga o Tobias Harris a Mikal Bridges? Essa escolha. Porque essa escolha é flipada na troca pelo Tobias Harris. Na troca que vai Landry Shamet e uma escolha de primeira rodada. A escolha de primeira rodada é essa daí. Eu acho que nada mais cabalístico do que isso para a gente poder terminar o nosso episódio de hoje. Um episódio de muita sofrência e muito pesar, mas a gente tentou cobrir para vocês todas as finais, né, dos dois lados que estão rolando, tudo que aconteceu desde o nosso último episódio, e a gente vai continuar fazendo isso durante as finais da NBA também, beleza? Gostaria de agradecer a você pela sua audiência, e cara, a gente está crescendo a cada momento. A gente já é uma família, a gente recebe todas as mensagens de vocês de carinho, todos os comentários de vocês, dos nossos posts e tudo mais. Cara, sem vocês a gente não consegue nada disso. Caso você ainda não conheça a gente, se você está escutando até aqui agora, @Pads e Regatas em todas as redes sociais que você conhece, procura a gente também no YouTube, a gente também está por lá, todos os agregadores de podcast. No feed, né? Vocês estão inscritos no nosso feed. Tem que estar. Se não tá, aperta aí agora para a gente poder ver. E também, se você quiser falar ainda mais com a gente, quiser mandar uma mensagem um pouquinho maior, alguma análise sua, alguma take sua pra gente trazer aqui pro ar, o padsregatas@gmail.com. Vai ser um prazer conversar com vocês por lá também. E aí, quem sabe a gente pode ter o nome cantado aqui no um dos nossos episódios, tá bom? Tavinho, sua mensagem final? Minha mensagem final é: por pior que o seu dia esteja sendo, pense que você não é Ben Simmons hoje na Filadélfia. Um abraço. É isso, galerinha. Muito obrigado. Fica ligado pro 2 Minute Drill na sequência. Peace! Pro 2 Minute Drill de hoje, eu tava pensando sobre um jogador que eu gosto muito, falo muito dele no podcast, que é o Chris Paul. O Chris Paul, ele tem uma das carreiras mais inusitadas que eu já vi. Porque em todos os lugares que ele passou, ele é de forma absoluta o líder. Reparem que eu usei a palavra líder. Não necessariamente ele é o jogador que faz mais pontos ou o jogador que é considerado
a maior estrela ou headline. Em alguns lugares ele até foi. Mas ele é definitivamente o líder de todos os lugares em onde ele chega. E isso diz muito sobre o Chris Paul. Eu ouvi também uma entrevista do Jarrett Jack, que jogou com o Chris Paul em New Orleans, e falou que o Chris Paul ele não é compreendido por muitas pessoas. Porque ele tem o talento, ele tem o intelecto, mas ao mesmo tempo o Chris Paul também tem uma vontade competitiva de vencer muito grande. Então, por vezes, o Chris Paul é interpretado como um jogador difícil, mas na verdade ele só quer vencer muito, ao excesso. Em um ambiente tão competitivo como a NBA, onde a maioria das pessoas são muito boas no que fazem, se diferenciam as pessoas que têm esse nível de resiliência, esse nível de determinação e assertividade todos os dias. E falando sobre constância, a gente não tem como falar sobre constância sem falar da carreira do Chris Paul. Mas eu queria trazer para vocês sobre alguns highlights e como que a vida de Chris Paul, né, a vida atlética de Chris Paul se desenrolou ao longo dos nossos olhos. Então, Chris Paul foi selecionado no draft de 2005, estamos em 2021, Chris Paul tem 36 anos hoje, pelo New Orleans Pelicans. Na época, um time que não tinha muita expressão, o time não tinha muitas estrelas, tinha alguns caras promissores. Chris Paul levou o New Orleans Pelicans, transformou o time em um time muito fácil de torcer. Porque era um time que não era o favorito nunca, mas que chegava e chegava forte. Até que ele transformou o time em uma verdadeira força. E aí Chris Paul se cansou de estar jogando sozinho e de nunca ter colaboração. E aí vieram as lesões, tanto dos seus companheiros como dele. Estava na hora de mudar de ares. Chris Paul New Orleans e o Los Angeles Lakers tem uma trade na mesa. E aí, essa trade é bloqueada e a liga tinha o predicamento de ser a dona, na época, de New Orleans, da franquia, devido ao furacão Katrina, então a liga teve que intervir. E Chris Paul para o Lakers, para jogar junto com Kobe Bryant, nunca acontece. Kobe Bryant, inclusive, chegaria a ganhar um título sem Chris Paul, mas provavelmente ganharia outros com ele. Depois disso, Chris Paul vai para o time vizinho, Los Angeles Clippers, onde ele joga com o Blake Griffin, novo, atlético, cheio de vida, na próxima superestrela da liga. E também ele transforma a carreira de DeAndre Jordan, um center que tinha muito potencial atlético, mas que era cru. Chris Paul também ajudou esse time a se tornar uma força na liga. E aí, de novo, batia na porta, lesões dele em momentos cruciais como playoffs. Quem esquece a lesão na mão dele. E também Blake Griffin e DeAndre Jordan. Lesões cruciais que ditaram o rumo em momentos diferentes do que ficou conhecida como a era de Lob City, a era da ponte aérea, de tantas pontes aéreas que Chris Paul colocava os seus companheiros. E aí depois chegou a hora que Chris Paul merecia uma outra chance, uma mudança de ares. Então, Chris Paul fez uma sign and trade, ou seja, assinou com o time de Los Angeles, para que Los Angeles não o perdesse sem ter nada de volta. Foi para Houston jogar com James Harden. James Harden, na época, já estava construindo uma reputação de que não conseguia ganhar nos playoffs. E aí Chris Paul e James Harden, apesar de não ser um fit tão perfeito, mas foram até as finais de conferência. Chegaram e bateram de frente com o time do Golden State Warriors em toda a sua grandeza. E eles estavam na frente 3-2, quando o Chris Paul se machucou novamente, posterior da coxa, saiu do jogo e o Warriors virou. Aquele ano era o ano do Rockets, aquele ano era o ano do Chris Paul. E aí, Chris Paul é trocado para Oklahoma City pelo Russell Westbrook, porque os salários eram bons, fazia sentido, os salários eram compatíveis, mas não fazia sentido para a carreira do Chris Paul, porque o Oklahoma City estava prestes a entrar em um período de reconstrução. E aí Chris Paul, ao invés de desistir, transformou esse time mais uma vez em um time de playoff. Esse ano em Oklahoma City, seja o maior testamento para a carreira de Chris Paul e quão bom e quão transformador esse cara é. Mas depois de um ano em Oklahoma City, aplaudido pela galera, em playoffs, ele vai para Phoenix, onde ele encontra Devin Booker,
DeAndre Ayton e uma coleção de jogadores que conseguem ele chegar e passar para frente. Então, no playoffs de 2020 e 2021, o que eles ganham de presente? Por terem o segundo melhor recorde do Oeste, LeBron James. Eles ganham LeBron James e Anthony Davis, o Lakers voltando de lesão. E aí, a série estava bem equilibrada, até que finalmente Chris Paul se machuca primeiro, machuca no ombro, mais uma lesão. Será que o destino de Chris Paul está fadado a isso? E também, depois, logo após, Anthony Davis se machuca, decretando a série para o Suns, que consegue avançar e depois de uma varrida com Denver, finalmente agora está 1-0 contra o Los Angeles Clippers. Eu não consigo mostrar para vocês o quanto estou torcendo para o Chris Paul e pela carreira dele, mas no final das contas esse é o tipo de cara que eu gostaria de ter no meu time e eu torço muito por ele. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, para a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo @Pads e Regatas. Então vai lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal, onde quer que você escute seus podcasts. Caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo padsregatas@gmail.com. Muito obrigado, galera. Peace!